Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje nós vamos falar sobre a rede Stellar. É uma rede de blockchain que já está aí há bastante tempo e que tem muita novidade acontecendo nela. Para isso, eu trouxe aqui hoje o Roberto Durski, que é diretor de parcerias institucionais da Stellar. Tudo bom, Roberto? Tudo ótimo, Gustavo. E você? Tudo bem. Primeiro, obrigado por ter aceitado o meu convite e trazer todo esse teu conhecimento aí da Stellar. É uma rede que já está aí há muito tempo no radar. Eu sei que tem vários projetos que vocês fizeram. Eu acompanhei aí vendo o mercado e vendo o que vocês estão fazendo, e acho que já estava no meu programa. Agradeço muito você ter aceitado o convite para vir aqui conversar comigo. Acho que antes da gente entrar um pouquinho na Stellar, Roberto, acho que eu gosto de fazer sempre um pouquinho de contar a história da pessoa, né? Assim, como é que você chegou na Stellar? Porque a Stellar é uma coisa, blockchain, Stellar é uma coisa relativamente nova, né? Então, assim, como é que você foi por esse caminho? Claro, não, com prazer. Tomar cuidado aqui para não voltar, né, o dia que eu nasci, mas tentando contar um pouquinho como é que eu vim parar aqui. Eu acho que como muitos da nossa indústria, assim, me auto-intitulo um nerd, né? Assim, não voluntariamente, mas sempre gostei de tecnologia. Acabei estudando isso, né? Eu sou engenheiro da computação por formação. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu logo vi que talvez codificar não fosse meu principal talento e comecei a pensar mais na linha de projeto de inovação, projeto de tecnologia. Então, minha graduação, meu mestrado foi focado nisso e aí eu me aproximei de bancos, né? Assim, ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, ainda as big techs eram os bancos, né? Então, eu acabei me aproximando do mercado financeiro e trabalhei lá por, acho que quase 20 anos no Brasil. Trabalhei no Citibank bastante tempo, depois trabalhei com o Sicredi, que é um sistema de cooperativas de crédito, mas com investimento internacional, do Rabobank, que é um player da Europa, e estava indo nessa linha, né, numa linha de digital banking, inovação no mercado financeiro. Mas em algum momento eu já tinha um desejo de estudar fora do Brasil e acabei vindo para o Canadá e fazendo meu MBA aqui, e por volta de 2016, mais ou menos ali no meio, fim do MBA, eu me aproximei da área de blockchain e inovação bancária da Deloitte. Então, a Deloitte tinha, agora já não é tão grande, uma equipe focada em blockchain e mais algumas tecnologias como identidade digital aqui em Toronto, e eu comecei a trabalhar lá durante o MBA mesmo, e do MBA, e a gente tinha como cliente bancos, né? Então, o mundo dá voltas, eu voltei a trabalhar com bancos, mas do lado de consultoria, e a gente trabalhou com algumas organizações internacionais, como o Fórum Econômico Mundial e o Banco Mundial. Então, foi muito legal, assim, para aprender rapidamente. Ali, acabei conhecendo muitos líderes da indústria e começou a surgir oportunidades de sair da Deloitte e comecei alguma startup e coisa e tal, e em algum momento eu aceitei trabalhar numa empresa chamada Stablecorp, que foi a primeira emissora de stablecoin no Canadá com as licenças devidas, e em algum momento ela foi adquirida ou sofreu investimento de um banco aqui no Canadá, e a Stellar também foi uma das empresas que participou desse round, e aí eu estava como COO dessa empresa, construí o projeto do PowerPoint até a gente entrar em produção no Ethereum, na Stellar e em outras redes, e a Stellar falou, né, agora que a gente já passou por tudo isso e a operação tá mais assim, voo de cruzeiro, você teria interesse em fazer algo semelhante para outras empresas, em outros países, através da Stellar, e me pareceu um pitch bem interessante, assim, do ponto de vista de poder diversificar esse portfólio e ir além do Canadá e coisa e tal. Então, né, long story short, começou com essa, vamos dizer assim, aptidão na tecnologia e inovação, e acabou que, por algumas casualidades, como acho que é a carreira de todo mundo, me aproximando da Stellar a partir dessa empresa anterior, que é a Stablecorp, e que continua trabalhando com a Stellar e com outros parceiros. O curioso é que você contando a história, você vai vendo que você mudou de lado do negócio várias vezes, né? Foi de banco, depois daí foi de consultoria, depois daí foi parceiro da Stellar, agora está na Stellar. Então, assim, isso é interessante porque acho que te agrega bastante em ver as dificuldades dos dois lados, né, Alberto? Uma das grandes dificuldades que a gente tem como gestor ou qualquer coisa é se colocar na posição do outro, né? Quando você já teve lá, é muito mais fácil, né? Ajuda bem, né? Não, sem dúvida. Acho que
Assim, acho que talvez não tenha sido deliberado da minha parte esse ângulo que você falou, mas hoje no dia a dia eu sinto muito isso, né? Porque quando a gente escuta a conversa do pessoal que está na Stellar há bastante tempo, eventualmente questionando, discutindo o que está acontecendo do outro lado, fala assim, não, pessoal, pera lá, tem mais coisa acontecendo lá do que vocês imaginam. Eles certamente estão passando por isso, por aquilo e coisa e tal. Porque o roteiro de criar uma fintech, óbvio que muda de país para país, mas passa por algumas dores do crescimento que são meio recorrentes do ponto de vista jurídico, regulatório, incorporação de equipe. Então, às vezes, as empresas não estão muito confortáveis em falar dessas dores, mas você sabe que elas estão lá. E no geral, quanto mais compreensivo você for, eu acho que mais fácil é para você estabelecer uma parceria de longo prazo. Então, concordo plenamente contigo. Ter tido nos dois vestiários ajuda. Não, E um pouco de timing também, né? Porque cada empresa tem o seu timing. Às vezes aí tá num timing ali que, pô, espera um pouquinho, ou tá rápido demais, e você tem que ajustar isso daí, que acho que é importante esse fato de você estar dos dois lados. Entrando um pouquinho na Stellar, Roberto, como é que você define a Stellar de um jeito assim, sei lá, rápido e simples? O que é? Bom, a Stellar é uma Layer 1, né? Então, imagino que o público desse podcast aqui já tem algum conhecimento de blockchain. É uma rede nível 1 de blockchain, né? Então, facilmente comparável com o próprio Bitcoin e com o Ethereum, né? Eu acho que a grande diferença, pensando nessas duas, e a Stellar é uma das primeiras, então, na época em que foi criada, não tinha, assim, muitas para as quais se comparar e tentar se diferenciar. O projeto era muito simples, era ser uma rede aberta para facilitar pagamentos internacionais. Então, até hoje, você vê que o pitch da Stellar é muito a melhor forma de movimentar money, né? Várias formas de dinheiro. Então, a Stellar foi desenhada com o objetivo de ser eficiente nesse caso de uso. Com o tempo, o protocolo foi evoluindo e hoje tem NFT, tem DAO, tem jogos construídos em cima da Stellar, porque, acima de tudo, eles se alavancam em cima de uma infraestrutura que já está bem testada e bem amadurecida. Mas é uma rede nível 1 blockchain e desenhada inicialmente e constantemente aprimorada com o objetivo de facilitar pagamentos internacionais. Tá bom, e aí um dos focos principais, tem sempre que a gente fala de rede blockchain, tem aquela triângulo que você não consegue fazer os três juntos, né? Que é descentralização, velocidade, não lembro qual era outra, era velocidade. Fault tolerance, né? Tolerância a falhas, né? Isso, segurança, né? Segurança, a parte de distribuição e a parte de velocidade. Quando a gente está falando de mercado financeiro, a parte de segurança e velocidade são partes muito importantes em relação a isso. E o que você vai pegar essas redes, vou pegar Bitcoin e Ethereum, que são sempre por onde a gente compara, que falharam ou não conseguiram até o momento serem tão eficientes. O que a Stellar tem de diferente em relação a isso que a torna mais eficiente ou mais rápida do que essas redes, Roberto? Olha, são vários fatores, mas tentando ir no Pareto aqui do que são os pontos mais importantes, eu acho que o protocolo, o modelo de consenso foi desenhado para ser eficiente e, obviamente, não tem bala de prata, então a gente teve que renunciar a algumas coisas para chegar nisso. E a forma com que a gente implementou as funcionalidades de mercado financeiro, na minha opinião, são mais eficientes que o Ethereum, né? Especificamente, e talvez a gente fale disso mais para frente, pelo fato de que a grande maioria das funcionalidades que hoje consomem 90% ou mais do volume de transações atreladas ao mercado financeiro, então DeFi, pagamentos, câmbio, remessas internacionais, etc., são funções nativas da Stellar. Então, elas estão no código-fonte do protocolo Core, elas não estão numa camada de contrato inteligente, de smart contract, né? Então, o smart contract inevitavelmente adiciona ineficiência para a rede, né? Porque ele precisa de interpretação de código, ele precisa de esforço computacional cada vez que um código é rodado, e os códigos não são todos muito bons, né? Assim, alguns smart contracts são ineficientes porque eles são tão smart quanto o smart é o codificador daquele contrato, né? No caso da Stellar, essas funcionalidades que a gente ouve de Ethereum, por exemplo, o ERC20, tem palavras, desculpa, que eu não sei como é que é em português, mas as AMMs, os Liquidity Pools, eles são nativos do protocolo, né? Então, foram desenvolvidos pelos nossos engenheiros core, testados por auditores externos e validados por todos os nós validadores. Então, em linhas gerais, é uma combinação de que o consenso, né, a forma com que o consenso é obtido entre os nós foi otimizado para velocidade e de que essas funcionalidades que hoje são a grande maioria do volume
de transações financeiras no mundo de blockchain estão no código-fonte do core, né? Seria como se no sistema operacional do teu computador estivesse lá no nível mais baixo do sistema operacional para que ele fizesse isso rápido, né? Então, esse, na minha opinião, são os dois diferenciais para a performance da Stellar. Tá bom. Quando a gente entra em performance, aí dá um pouquinho uma ideia de números aqui, né? Então, quando a gente está falando, sei lá, vou pegar a Ethereum para a gente comparar um pouquinho, né? Ela faz lá, tem um bloco a cada 17 segundos, trade, 15 a 17 segundos, mais ou menos, que é o Bitcoin a cada 10 minutos, né? Isso dá uma transações por segundo muito baixa para essas redes quando a gente vai comparar em relação a isso. Como é que são esses números na Stellar? Perfeito. Na Stellar, o número atual, isso é um parâmetro, até curioso a gente falar, porque quando você pensa em redes de Proof of Work, ou dependendo do modelo até de Proof of Stake, você tem a performance atrelada à performance dos nós, né? O quanto aqueles nós conseguem fazer os desafios computacionais e os desafios vão se rebalanceando, inclusive. Na Stellar, isso talvez até volte para a tua pergunta anterior, não há incentivo financeiro para os nós validadores. Eles são voluntariamente nós validadores porque eles têm interesse que a rede permaneça operando de forma descentralizada e robusta. Então, a gente tem grandes players de mercado, bancos, empresas de Big Tech rodando nós na Stellar porque eles usam a Stellar para alguns de seus produtos. Mas, dito isso, a performance acaba basicamente restrita à internet, né? E a capacidade deles de rodarem um sistema que é muito mais simples do que um Proof of Work. Então, hoje os parâmetros estão para que o bloco feche a cada 5 segundos, e a gente tem conseguido manter essa performance. Eu olhei ontem, a gente está fazendo um average de 5,7 segundos. E lembrando, esse é o average para fechar o bloco, né? O average para a transação é mais baixo, porque se você emite uma transação mais para frente do bloco, você pega já a finaleira ali. Então, o average time fica em torno de 3 segundos. O throughput da rede está também parametrizado a 1.500 transações por segundo, mas a gente já testou em produção 5.000 e rodou numa boa. Então, é uma questão de que se os nós validadores disserem, a Fundação Stellar, a gente gostaria de propor para mudar esse parâmetro, a gente não vê grandes riscos, né? Então, falando especificamente de performance, para eu não ficar aqui vendendo o que não está em produção, o que está em produção é, vamos dizer, a transação em torno de 3 segundos para finality, né, para confirmação, e throughput de 1.500 transações por segundo. E só para explicar por que essas coisas, como é que casa esses números, né? A Stellar permite que você mande batch operations numa transação, né? Então, você não precisa mandar um pagamento por transação, você pode concatenar uma série de pagamentos que se chamam operations, e daí você manda uma transaction, que pode ser uma pilha de transações, né? Entendi. Deixa eu fazer uma provocação um pouco. Quando a gente falou que aqui, 1.500 transações por segundo, hoje para redes blockchain certamente é um número alto, mas quando a gente compara com o mercado financeiro tradicional, né, a rede Visa, se não me engano, no pico, acho que é 60.000 ou 70.000 transações por segundo, né? Rede Visa e Mastercard que elas suportam. É possível dentro da rede Stellar, já tem um plano para chegar nisso, caso a rede tenha sucesso e vai chegar? Como é que vocês veem isso? Ou vai ter que mudar a rede inteira, né? Boa pergunta. Eu acho que existem planos com e sem mudança de protocolo, né? O plano sem mudança de protocolo já é hoje através de projetos de Layer 2. Então, a gente tem, eu não saberia te dizer no detalhe porque não é bem a minha área, mas a gente tem hoje, se eu não me engano, pelo menos 2 ou 3 grandes projetos de Layer 2 sendo construídos na Stellar, né? Então, nesse contexto, a escalabilidade sobe muito. Há também uma discussão na Stellar de que, e isso acho que é uma discussão que está existindo em outras redes também, que é até que ponto os nós validadores precisam ter o histórico de transações desde a gênese da rede, né? Porque no nosso caso a gente está falando em ter histórico de transações desde 2015. E já existem tecnologias para a gente manter a descentralização da rede, mas não manter esse ledger live em todos os nós validadores. Então, na verdade, você faz um cut-off date, você pega esse histórico e também grava ele de forma descentralizada, mas você resgata com menos performance, que é o que acontece em todos os bancos, né? Quando você vai no banco, você pede um extrato além de 6 meses, ele não te dá online no internet banking. Ele vai lá no mainframe, resgata de alguma base de dados que é menos performática e disponibiliza isso para você num arquivo CSV ou no TXT e coisa e tal. Então, a gente tem esses dois ângulos e eles estão competindo de forma saudável internamente. A gente tem engenheiros defendendo um, engenheiros defendendo o outro, e talvez ambos coexistam, né? A gente pode ter uma Layer 2 para micropayments e ainda assim otimizar a vida dos nossos validadores do ponto de vista deles não terem que ter sempre livelihood do histórico desde a gênese da rede.
Tá bom. Quando a gente está falando de DeFi, aplicações de mercado financeiro, você lembra, para mim, me lembra muita coisa de DeFi e de stablecoins, né? Por assimilação ali, né? DeFi acho que é uma coisa muito legal, mas que começa a andar muito quando a gente tem stablecoins. Como é que é essa questão de stablecoins dentro da rede Stellar? Tem várias que nem a gente tem nas redes públicas, como o STC, o STT, etc. Ou não, tem uma da Stellar. Como é que funciona isso lá, Roberto? Ótima pergunta. Assim, resgatando um pouco missão, né? E talvez uma coisa que eu podia ter deixado mais claro no começo, quando a gente fala de Stellar, a gente está falando do protocolo, da rede, né? Uma rede completamente aberta, código-fonte aberto, GitHub para contribuição de desenvolvedores, enfim. Quando a gente fala da Fundação Stellar, que é onde eu trabalho, é uma empresa que foi incorporada pelos fundadores no primeiro round de funding da Stellar bastante tempo atrás. E a fundação, ela não dita nada, mas ela facilita a governança do ponto de vista de organizar as votações, organizar a implementação das melhorias do protocolo que foram votadas pelos desenvolvedores e pelos nós validadores. Então, estou contando isso porque, do ponto de vista da fundação, a gente tem uma missão, né? A gente precisa organizar como é que a gente aloca recursos. E a nossa visão, a nossa missão vem de uma frase em inglês, mas que basicamente fala sobre inclusão financeira. Fala Equitable Access to Financial Systems, né, que seria, sei lá, em português, acesso igualitário a sistemas financeiros. Eu acho meio chato de traduzir essa frase. Mas, acima de tudo, está falando sobre acesso, inclusão financeira, né? Então, quando a gente pensa os casos de uso que a Stellar começou a se diferenciar, que é a remessa internacional, as stablecoins são fundamentais, né? Porque se a gente voltar lá para começos dos anos 2010 e ver que o Bitcoin teve um papel importante em remessas internacionais em países sob sanção, em países sobre momentos de crise, tinha esse lado legal, que é você ver que tem uma tecnologia nova facilitando esse tipo de transação, e, no geral, quem está fazendo isso precisa fazer isso, né? Mas tem o lado de que a volatilidade do ativo que estava sendo usado para remessa internacional, se o settlement não fosse muito rápido no off-chain, né, na parte que deixa de ser cripto e vira dinheiro, a pessoa poderia perder. Podia ganhar também, mas não era esse o objetivo, né? A gente não está falando de transações de especulação, a gente está falando de transações de movimentação de dinheiro. Então, os primeiros corredores, por exemplo, que desenvolveram na Stellar foi, por exemplo, com a Venezuela, né? Então, havia muito dinheiro saindo da Venezuela, ou indo dos Estados Unidos para a Venezuela, por exemplo. Óbvio que tinha uma arbitragem muito grande, era um mercado totalmente informal, mas se o cara comprava o Bitcoin no Brasil, nos Estados Unidos num dia, mandava para a Venezuela e a pessoa só conseguia resgatar 5 dias depois, pode ser que ela tenha perdido 20% do valor da remessa. Podia ganhar também, como eu falei, mas não era esse o objetivo. Então, as stablecoins, logo de início, ficaram claro para nós que seriam um caminho óbvio, né? E sendo bem honesto, eu acho que a Stellar começou com stablecoins, eu não estava na Stellar, eu comecei a trabalhar indiretamente com a Stellar em 2019. A Stellar já tem stablecoins desde 2015, então nem chamava stablecoin. Chamavam só digital money, né, ou digital currency. E a ideia ali era de ter ativos atrelados a alguma moeda fiduciária, alguma moeda fiat. Mas com o tempo, e respondendo a tua pergunta, hoje a gente tem algo em torno de 20 stablecoins na Stellar, e a gente, na verdade, acompanha um indicador um pouco mais amplo chamado Relevant Assets, que são ativos digitais atrelados a ativos financeiros. Então, eles podem ser uma moeda fiat, né, uma moeda fiduciária, mas pode ser um derivativo, pode ser um título de dívida pública, privada, pode ser tokenização de commodity, como ouro, real estate, né? Então, esse tipo de ativo a gente monitora de perto, porque, acima de tudo, a gente quer que esses projetos tenham sucesso. Então, hoje a gente está no número de 79, que foi o que a gente apurou no último quarter, né? E a gente vem evoluindo nossos critérios para dizer se um ativo relevante é, de fato, um ativo relevante. É onde, especialmente falando disso essa semana, depois de tudo que aconteceu nos Estados Unidos e com o USDC, um dos pontos mais sensíveis para esse tipo de ativo do mundo real ser tokenizado é como é que se gerencia as reservas, né? Como é que se gerencia o collateral desses ativos. Então, isso é uma coisa que a gente, especialmente a equipe que eu trabalho, investe bastante tempo, né? De definir esses critérios e monitorar esses critérios. Tá bom.
Como é que você vê o desenvolvimento dentro da Stellar dessas stablecoins e de DeFi por consequência, Roberto? Assim, eu confesso que eu conheço menos, eu uso muito a rede Ethereum e Arbitrum, Polygon, o ecossistema Ethereum em relação a isso, né, que é onde está a grande parte, eu diria, da parte de DeFi, mas a Stellar tem também, tem mais ou menos a mesma coisa, tem alguma coisa muito diferente, tem alguma vantagem para quem está montando coisa fazer isso via Stellar do que fazer em outro protocolo? Vou tentar ser imparcial aqui, é difícil, mas eu acho que Acho tem que pode ser vantagem. parcial, porque a gente já sabe, não tem problema não. Não, eu acho que a vantagem de trabalhar com a Stellar, especialmente se você está lançando um produto, é de que boa parte dessa infraestrutura ela já está implementada no back-end e já tem APIs expondo essas funcionalidades para você através do que a gente chama camada Horizon, né? Que é a camada de exposição de APIs da Stellar. Então, falando especificamente de Uniswap ou de DeFi no Ethereum, você, através da Stellar, você pode criar um par, né, um pool de liquidez nativo no protocolo. Você simplesmente vai lá e cria uma transação na Stellar dizendo, olha, é uma transação nativa do protocolo. Você fala, estou querendo criar um pool e eu vou fornecer USDC e Lumens, ou vou fornecer USDC e EuroC. Isso instantaneamente, porque isso daí já está implementado no protocolo, gera um par na nossa DEX, e a DEX, que é a nossa Decentralized Exchange, está exposta para tudo quanto é aplicativo na rede. A gente, desde o início, teve esse conceito de não criar caixas pretas de liquidez, né? O pools de liquidez atrelados a exchanges. Óbvio que existe, porque as exchanges estão conectadas à Stellar, mas quando a gente fala de DEPs e DeFi, a ideia é que eles usem a Decentralized Exchange para prover e para consumir liquidez, né? Para fazer trade. Então, quando a gente fala de pares de transação, a gente tem, por exemplo, um que lançou há poucas semanas e já virou top 5, é o Yen do Japão contra a USDC da Circle, né? Então, a GMO, que é o emissor do Yen, rapidamente foi lá e criou um par na DEX, proveu liquidez para esses dois ativos e o pessoal começou a tradar, qualquer pessoa, né? Inclusive, na Stellar, quando a gente fala de transações nativas, uma das operações do core que já está há anos na Stellar é o que a gente chama de Path Payment. E Path Payment, ele simplesmente subentende um pagamento que segue um caminho. E você fala, olha, eu quero mandar para o Gustavo real e eu quero que ele receba 5 mil reais. Então, ele te diz quanto de USDC você tem que dar ou quanto de lumens você tem que dar. E o protocolo já calcula para você, na hora da submissão, qual que é a melhor rota de conversão. Porque ele vai na DEX e faz uma query de todas as pools de liquidez. Então, ele fala, olha, de USDC para MBRL, que é, por exemplo, a stablecoin do mercado Bitcoin, que é emitida na Stellar, a cotação está boa ou não está boa. Se não estiver boa, ele pula para Lumens e depois de Lumens ele pula para MBRL. Então, isso você submete com uma única transação, o protocolo te avisa a cotação antes de você confirmar a transação, para que você tenha certeza de quanto você está sendo debitado e quanto que o recebedor está sendo creditado. E isso se faz uso desses pools de liquidez que estão na DEX da Stellar, né? Então eu vejo essa vantagem para você, assim, começar um projeto que pensa em prover esse tipo de serviço, de câmbio sintético ou de remessa internacional, já está pronto na Stellar, né? E tanto o modelo de order book, né, que é o modelo de ordem de compra e venda, quanto o modelo mais semelhante ao Uniswap, ao PancakeSwap, ao SushiSwap, que é o modelo de AMMs, né? Que daí você tem uma outra lógica de formação de preço. Isso também está nativo na Stellar. Mas só me alongando um pouquinho mais, porque esse talvez seja um dos pontos mais importantes, a gente também tem ciência e humildade de entender que a gente não vai conseguir botar todas as features que o mercado está interessado no core do protocolo, sobre a pena de não ser rápido o suficiente ou do core ficar muito inchado. Então, a gente agora, no Q4, a gente vai lançar a plataforma de smart contracts da Stellar, que vai se chamar Soroban, que é um nome que faz alusão a um ábaco japonês e coisa e tal. Mas, então, tem todo esse roadmap. Eu vou parar aqui, imagino que eu tenha pelo menos respondido parte da pergunta. Não, é o que você vai fazer, eu estou com várias dúvidas aqui, até para seguir. Porque, assim, essa parte das DEX, etc., uma das coisas que bate, e aí bate no ecossistema em geral de blockchain, é a parte de interoperabilidade, né, Roberto? Porque, assim, você vai criando pools de liquidez que não se conversam. Como é que é essa questão de interoperabilidade da Stellar com as outras redes? É uma boa pergunta. Eu acho que
não tem uma bala de prata para que a DEX da Stellar fique, por exemplo, totalmente compatível com o Ethereum, no sentido de dizer, eu tenho uma wallet Ethereum, eu consigo usar um DEP aqui e fazer uma query na liquidez da Stellar. Você inevitavelmente vai ter que fazer pontes por liquidez, né? Então a gente já tem alguns parceiros que estão fazendo ponte com Ethereum e com Polygon, mas inevitavelmente eles vão ter que escolher quais são os pares ou quais são os ativos, na realidade, que eles vão estar expondo entre uma rede e outra, né? Então, no fim das contas, o que eu acho que vai acontecer é que a gente vai ter, como deve ter hoje, eu até posso olhar aqui, mas, sei lá, 1.000 pares tradando na DEX, e talvez os top 20 sejam expostos em outras redes, porque ali é onde reside a maior parte do volume, né? Então, meu entendimento é que se por algum motivo algum parceiro preferir que a maior parte da sua liquidez esteja na Stellar, seja por questão de performance, seja por questão de que ele já integrou com a Stellar e rodou tudo bem, ele usaria um desses parceiros para expor esse par no Ethereum, né? Que através de uma ponte. Então, o roadmap que eu imagino, mas de novo, eu acho que isso ainda está meio que no começo, do ponto de vista de interoperabilidade, é que a gente vai ter essa bridge para esses casos de maior destaque, né? Algumas coisas, por exemplo, corredores de remessa internacional que usam stablecoin, em que as wallets foram construídas especificamente para Stellar, não teria muita lógica expor esse par a uma outra rede, porque está lá na retaguarda operacional, né? Está lá na sala de máquinas, o cara nem sabe que tem uma stablecoin rodando por trás, né? Agora, talvez para ativos em que a arbitragem, o trading seja muito intenso, como ien para dólar, euro para dólar, aí esse par vai ser usado para remessa internacional, mas vai ser usado para um monte de outras coisas. E aí a ponte com outras redes tende a fazer mais sentido. Tá bom. Entrando especificamente nessa parte de remessas internacionais, quando a gente está falando, aí já está indo para o mundo regulado, né? Muita essa junção de mundo regulado e câmbio, né? Que é uma coisa que é regulada em grande parte dos países. Então, um dos casos de uso, eu entendo que sejam propriamente bancos utilizando a Stellar para fazer remessa de um lado para o outro, ao invés de usar uma Swift da vida. É isso? Sim, esse é, sem dúvida, um dos, diria, top 5 casos de uso que a Fundação tenta fomentar e ajudar os parceiros, né? Quando começou a adoção da Stellar e de stablecoins para a remessa internacional, alguns bancos até deram o primeiro passo, estou falando de 5, 6 anos atrás, mas a maior parte foram fintechs, né? Empresas que, eventualmente, depois, algumas delas cresceram rapidamente, como não necessariamente empresas que estão usando a Stellar, mas dando exemplo de empresas que cresceram rápido e que eram startups há 5, 6 anos atrás. A gente tem a TransferWise, a Revolut, o próprio Nubank, Mercado Pago e outros, né? Assim, que naquele momento podiam se dar o luxo de testar tecnologias novas e eventualmente ainda não reguladas, e que hoje em dia se tornaram backbones para grandes volumes transacionais, né? Então, mais recentemente, a gente tem os bancos, vamos dizer assim, levando a sério esse tipo de tecnologia, né? No Brasil, não posso dar o nome, mas tem grandes bancos trabalhando com a gente do ponto de vista de explorando, dentre alguns casos de uso, o de remessa internacional, e não só de varejo, né? Remessa internacional de atacado, B2B também é um pain point grande nessa indústria, né? Mas na Europa é onde a gente sente maior tração hoje, até porque o framework regulatório da Europa tá bem desenvolvido, né? A gente tem a MiCA e outros modelos saindo do Reino Unido também. Então, eu diria que essa curva está meio que, eu não vou dizer que é uma intersecção, mas ela estava crescendo muito na linha de fintechs, ou seja, empresas que tinham, entre aspas, mais coragem ou menos passivo para inovar sem um framework regulatório claro. E agora os bancos estão cada vez mais se apropriando. Mas um outro ponto interessante é que eu acho que, às vezes, a gente esquece disso, especialmente pela forma com que o mercado financeiro do Brasil tá desenhado, mas quando você olha para os Estados Unidos, por exemplo, e para a Europa, o Canadá não é assim, por sinal. O Canadá é bem parecido com o Brasil, é um oligopólio forte. Mas quando você olha Estados Unidos e Europa, por exemplo, tem muita fintech prestando serviço para o varejo em massa. Eles são fintechs regionais, mas que têm uma presença, uma capilaridade grande. Então, tem muita gente hoje que, teoricamente, nunca fez uma remessa usando o banco, né? A vida inteira fez usando algum tipo de fintech, que era Web 2 e agora virou Web 3, mas
E são empresas reguladas porque você tem várias facetas de regulação quando você faz remessa internacional. A mais básica é prevenção à lavagem de dinheiro e prevenção ao financiamento do terrorismo, mas você tem outras. Cada vez mais você tem licenças adicionais. Se você usa stablecoins, se você custodia stablecoins, se você custodia ativos digitais em nome dos teus clientes. Então, eu venho vendo o crescimento dessas fintechs e, né, obviamente, os bancos também querem saber por que elas estão crescendo, mas uma profissionalização muito grande dessas empresas, que às vezes tem até uma visão mais clara do framework regulatório do que os bancos, sendo bem franco. Algumas delas estão aptas a dar consultoria para os bancos. Não, e acho interessante, porque essa tecnologia de blockchain, uma das coisas legais dela é essa conexão de um para um direto, né? Então, assim, quando você tem muitos bancos ou muitas fintechs e esse ambiente com muito mais gente aqui, os sistemas atuais são muito mais lentos, muito mais difíceis, sei lá, vai pegar o sistema da Swift que vai via parceiros, até chegar lá na ponta, né? Então, assim, vocês, qualquer blockchain, você pluga um de um lado, um do outro, já conecta um com o outro, não precisa passar por mais ninguém para chegar lá, né? Então, assim, isso acaba facilitando bastante. Nessa linha de remessas, eu imagino que a parte de remessa, de remittances, que a gente fala, né, dos países mais pobres, aí, principalmente quando a gente está falando a África, imagino que seja um caso de uso bastante importante aí dentro também, né, Roberto? Sem dúvida, mas acho que antes de ir para essa pergunta, só voltando ao que você falou do Swift, né, acho que se eu puder contribuir com uma dúvida que é comum e que as pessoas precisam talvez entender melhor para conseguir comparar, é que o modelo Swift ele é diferente em vários aspectos do que você usar uma rede blockchain para fazer remessa internacional. Pelo seguinte sentido, o Swift é uma mensageria. Ele nada mais é do que um sistema de troca de mensagens, de strings de texto entre instituições financeiras, né? O settlement financeiro, né, a liquidação financeira, ela não se dá vinculada diretamente à troca de mensagem. Ela pode se dar no fim da semana, no fim do dia, o que quer que seja. O Swift é muito mais para padronizar a forma com que as instituições financeiras se comunicam, né? O blockchain, conforme ele foi evoluindo, ele nasce com uma questão de settlement nativo, porque você está transferindo valor, você não está transferindo mensagem, né? Você está transferindo um token que não é texto, é um token que tem um valor criptográfico, etc. E conforme o blockchain, especialmente a Stellar, foi crescendo, essas padronizações de mensageria foram incorporadas, né? Hoje a gente, inclusive, é signatário da ISO 222, que fala sobre essa padronização de mensageria entre instituições financeiras. Então, o pulo do gato aqui é que quando você faz remessa internacional usando Swift, você tem a troca de mensagem entre a instituição financeira que está enviando e a recebedora, mas você tem todo um settlement através de correspondentes bancários que pode se dar vários dias na frente e pode ter erro, inclusive, né? No passado, agora já corrigiu isso, muitas vezes eu mandava para você $1.000, chegava a 998, 1.001, eu nunca tinha exatamente certeza quanto que ia chegar no fim da conta, por causa dessas várias conversões que davam para chegar lá. O modelo blockchain é que mensageria e liquidação é uma coisa só, inclusive atômica, que é uma palavra que às vezes o pessoal acha, não, o que atômico vai explodir? Não. A questão do atômico é que ele ou executa ou não executa, não tem meio caminho, não tem como debitar você e não acreditar em mim, né? O protocolo só submete uma transação para consenso, para confirmação, se ele checar todos os outros pré-requisitos, né? Ou seja, a tua conta é ativa, a conta recebedora é ativa, se tiver alguma regra de KYC, por exemplo, a Stellar consegue validar isso de forma antecipada, tem liquidez na rede, não tem front-running, né? Porque você sabe o sequenciamento das transações, então, nesse contexto, ou vai ou volta, não tem como ficar parado em algum limbo, né? Então, eu queria só comentar isso, porque eu acho que, às vezes, tem dúvidas sobre o Swift. Mas, voltando à tua pergunta, você falou sobre... Posso fazer uma pergunta antes, então, claro, agora? claro, Então, já que a gente já chega nisso aí, que eu acho que essa parte da África, etc., acho que é uma parte interessante. Você comentou muito aqui de uma ISO 20022, né, que é uma padronização que eu entendo do mercado financeiro tradicional para remessa internacional, é isso, Roberto? Ele é uma padronização como um todo, né, que pode ser usado para remessa internacional. Acima de tudo é que você consiga ter, como era XML há muito tempo atrás, né, que você consiga ter pagamentos digitais usando
campos padronizados, tamanho de campo, código de campo padronizado. Então, a ideia seria, sendo muito franco, poderia ser para o Pix, poderia ser para outras tecnologias de pagamento usar essa padronização. A vantagem é que os bancos centrais e os bancos privados se entenderiam nesse sentido, né? Então, a gente construiu uma máscara para esse layout especificamente na Stellar. Mas a ideia é ter uma padronização eu não vou chamar de mensageria, porque dá a impressão de que a gente está separando mensageria de liquidação financeira, mas que a comunicação entre as instituições seja padronizada. Tá bom. Antes da gente entrar numa coisa, um dos protocolos também abertos e começou, isso era a Ripple, né, com o XRP lá também, que a ideia deles era, e continuam fazendo ele. Como é que você vê a Ripple hoje em relação a vocês? O que vocês têm de diferencial? Ele é o principal concorrente, não é? Como é que é isso? Não, essa pergunta sempre surge, né? Assim, no geral, e não vou dizer que isso é só a resposta protocolar, mas a gente não investe muito tempo monitorando a Ripple. Eu acho que a gente aceita e entende o fato de que os fundadores eram os mesmos e escolheram caminhos distintos há bastante tempo atrás. E a grande diferença, e talvez o que fomentou a criação da Stellar, é que a Stellar ela tem no DNA essa ideia de ecossistema aberto, né? Ou seja, a rede é pública de fato, né? No sentido de que o código-fonte é aberto, os nós validadores, qualquer empresa pode participar, e o ecossistema, os aplicativos que estão sendo construídos na Stellar são abertos. Então, se a gente voltar lá para 2014, 15, até a primeira versão da Stellar, o protocolo era muito parecido com o Ripple. Mas logo na sequência, acho que o que a gente chama de versão 1, mas teoricamente seria a versão 2, já nasceu de uma folha em branco, né? Ou seja, já é um protocolo novo. Mas também sem evitar a pergunta, o caso de uso pelo menos inicialmente era o mesmo, né? Ou seja, tanto a Ripple como a Stellar queriam melhorar a parte de pagamentos, né? A parte que está bem mais ligada a mercado financeiro. A Ripple implementou isso num modelo um pouquinho mais centralizado do ponto de vista de liquidez e do ponto de vista de prestação de serviço, enquanto a Stellar apostou que no longo prazo precisava ser descentralizado, né? Ou seja, tanto a provisão de liquidez quanto a construção de aplicativos precisaria ser descentralizado. O feedback que a gente tem de parceiros é que, de fato, em alguns casos, é melhor ir para um modelo descentralizado porque você tem mais opção, né? Do ponto de vista de stablecoins e de liquidez no mercado. E a Ripple, mais recentemente, começou a ir para um modelo mais aberto, né? Com SRPL, né? O Ledger da XRP agora, que começou a ter stablecoins construídas em cima do protocolo da Ripple, algumas das quais já estão na Stellar, inclusive. Então, vai ser curioso de ver o que vem pela frente. Eu acho que a Ripple tem ela começou na frente essa coisa de conversar com os mercados financeiros, mas, por outro lado, conseguir construir tração e liquidez é um desafio difícil quando você tem um modelo um pouco mais centralizado. Sim, não, e eu acho que a gente está, sei lá, eu sempre costumo falar que a gente está muito no começo, esse bolo tem muito para crescer ainda, tem espaço para todo mundo ainda. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Então vamos construir primeiro, depois lá na frente ver como é que quem vai estar maior, menor, mas tem espaço para todo mundo tá fazendo bastante coisa aí. A Stellar tem um token nativo, né, que é o XLM. Conta um pouquinho, qual o papel dele dentro do ecossistema da Stellar, como é que é a emissão, queima dele, Roberto? Perfeito, não, uma ótima pergunta. Os Lumens foram construídos na gênese dessa primeira versão da rede que eu comentei para ti. E a alocação foi quase que exclusiva para a fundação, porque já estava meio que no plano, enfim, eu não estava lá para saber dos detalhes, mas já estava no plano de que a fundação teria esse papel vital para esse primeira fase da rede, né? Então, esses lumens, que na época acho que era algo em torno de 80 bilhões de lumens, foram alocados à fundação, e já na construção da fundação e na construção da sua governança, através de um conselho de administração independente e nós validadores, havia um mandato, e ainda há um mandato de como esses lumens vão ser usados. Então, hoje, até se for no Google escrever Stellar Mandate, vai aparecer em tempo real essas wallets que estão de posse desses lumens e o saldo, a evolução desse saldo ao longo do tempo. Óbvio que o saldo só está descendo, porque a gente está usando esses lumens para fomentar a rede, mas a gente explica, nesse quarter a gente usou
com essas wallets, a gente usou para gerar liquidez para esse par de duas moedas, etc. Né? Então esses lumens que foram criados na concepção da rede foram alocados, em grande maioria, para a fundação. Agora, o papel do Lumen vai além de, vamos dizer assim, ser doado à fundação e a fundação agora fazer investimentos e doações em outras empresas do ecossistema. Ele tem uma mecânica operacional da rede, que é a mecânica de aprovar, pagar pelas transações. Então, tem semelhança, mas tem diferença quando a gente compara com Bitcoin e Ethereum, né? E a diferença sendo de que não há... ninguém retém esse valor pago por transação. Esse valor, na realidade, ele acaba sendo queimado quando uma transação é feita. Mas a ideia de que ainda assim seja exigido que esse valor seja pago é para a gente evitar spam, né? A gente evitar o uso indevido da rede. Porque se a gente voltar para o caso de uso original, é pagamentos. E se a gente tiver muito caso de uso secundário, né? CryptoKitties ou, sabe, coisas que enfim, talvez não agreguem tanto valor quanto pagamentos para a nossa missão. Rede, né? E a gente teve esse problema. Inclusive, o preço das transações, como não é Proof of Work, não é... Existe um balanceamento no curto prazo, se você tiver excesso de demanda, mas existe uma definição de preço mínimo, e esse preço mínimo já foi rebalanceado no passado através de solicitação dos nossos validadores. Então, hoje o preço mínimo é 1 Stroop, que é 10 mil avos de um Lumen, mas na prática você não consegue submeter uma transação a um Stroop porque a rede está sempre operando a um preço um pouco mais alto que isso, né? Mas o objetivo, bem simplisticamente, é a gente evitar spam de duas naturezas: spam de criação de carteiras que não servem para nada, ou são carteiras de spam, e a spam transacional, né? Ou seja, uma vez que você cria uma carteira transacional, você precisa ter um funding mínimo. Então, se você for criar um monte de carteira para fazer qualquer tipo de caso de uso que a gente não pense aqui agora, você vai incorrendo um custo que em algum momento isso não vale a pena. E se você for submeter pagamentos, seja de stablecoins ou de um ativo que você criou para outro propósito, você também vai ter um custo. Então, o Lumen serve para fazer essa manutenção mínima da rede e investir no ecossistema através da fundação. Me corrija se eu estiver errado, mas assim, como se a cada transação você vai queimar o Lumen, então ele tem uma deflação, né? Ele vai só acabando, mas ele tem emissão também em alguns períodos? Ele é deflacionário, né? A ideia, do ponto de vista de sustentabilidade, é de que, eventualmente, o valor do ativo sobe e aí essa taxa mínima, do ponto de vista de quantidade, cai, porque você voltaria para aquela base de 1 Stroop, provavelmente, né? Ou próximo de 1 Stroop. Então, se a gente volta para aquela base, aí o tempo de vida da rede é muito grande. Existe uma possibilidade de ativar um modelo inflacionário, ele está previsto no protocolo, mas ele está desativado. E exigiria, né, consenso dos nossos validadores para reativar isso. Mas a gente fez uma série de simulações e não é um cenário que a gente precisa se preocupar agora, sendo bem sincero. A gente tem bastante circulating supply fora da fundação, né, que está no mercado, para que as pessoas tenham acesso ao Lumen, né? A gente, inclusive, tem uma tecnologia que já existe há algum tempo e agora o Ethereum está lançando para eles, né, que é o Sponsor Account, ou Account Abstraction, que eu acho que eles estão chamando esse RC, que para nós já é uma funcionalidade chamada Sponsoring Account. Acho que tem faz uns 2, 3 anos na Stellar. Que se você é uma wallet de varejo, por exemplo, você não quer que o teu cliente fique preocupado em ter Lumen suficiente para submeter transação, calcular gas. Isso é uma coisa que, convenhamos, para o usuário final não agrega muito valor. Então, a ideia é que, vamos supor, se você for um neobank, um banco digital, você constitui uma wallet da Stellar, você faz um funding lá com, sei lá, 1.000 lumens, 10.000 lumens, coisas que financeiramente são irrelevantes para o projeto, e você diz, olha, todas essas sub-wallets que eu estou criando para meus clientes, elas usam o meu saldo para submeter transação. Então, você ainda pode gerar autonomia e descentralização para os teus clientes, porque eles vão ter uma private key própria, eles vão ter saldo próprio, ninguém vai mexer com nada deles, mas ainda assim ele não precisa ficar se preocupando em ter uma manutenção de saldo de lumens, por exemplo, para pagar as transações. Ele usa um patrocinador, que no caso do Ethereum está sendo resolvido criando wallets em smart contract, né? No nosso caso não precisa isso, você ainda vai ter uma wallet private public key, né, que é o modelo mais simples,
e mais performático, porque não precisa rodar um smart contract toda vez que você for fazer uma transação, mas você tem um flag dizendo que essa wallet foi criada com um patrocinador, vamos dizer assim. Que alguém vai pagar e você tira essa fricção de ele ter que entender o que é Luna e entender a rede. Não, ele quer transferir dólar para euro e pronto, ele só vê o dólar e euro e acabou, né? Então, acho que isso em termos de caso de uso, é espetacular. Vamos entrar um pouquinho de caso de uso. Acho que uma coisa que vem na minha cabeça agora, assim, tem algum caso de uso, vocês estão vendo com bancos as transações, já tem alguma coisa na linha de CBDCs também sendo discutida, Roberto, com alguns bancos centrais? Sim, bastante. A gente até tem tomado cuidado, porque essa é uma indústria que está, quer dizer, não vou chamar de indústria, mas talvez um caso de uso dentro da nossa indústria, que tem tido muita atração, mas a relação sinal-ruído é complicado aqui. Tem muito ruído para pouco sinal. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ficar consumido pelo ruído, né? Tem motivos para que tantas instituições estejam emitindo relatório. Tem até uma piada, se for ler todos os relatórios de CBDC que foram emitidos até hoje, você só lê isso até a sua morte, do ponto de vista de quantos artigos foram escritos. Nem colocando no chat GPT você consegue um resumão, né? Coisa. Então, a gente tem tomado cuidado nesse sentido, mas dito isso, é uma área que a gente já há 2 anos tem trabalhado, já tem um framework interno para qualificar projetos de CBDC, mas te dando aqui só um overview, a gente praticamente só entra em projetos em que a gente tem clareza de que existe um mandato, um orçamento e uma estratégia regulatória daquela jurisdição, né? Ou seja, se for muito exploratório e a gente não tiver uma leitura de que o governo ou o órgão que esteja responsável por isso não tiver esses 3 itens, a gente acaba não entrando como fundação. Óbvio que qualquer um pode construir na Stellar. Então, hoje a gente tem envolvimento com alguns bancos centrais, né? Alguns públicos, outros não. Acho que os que são públicos é a Ucrânia, o Brasil, eu creio que a Singapura, que são públicos, e aí teriam aí pelo menos uns outros 7 ou 8 que a gente está ou no modelo parecido com o do Brasil, que tem um challenge, né, um lift challenge, e a gente aplica, e se a gente for selecionado, a gente constrói alguma coisa, e alguns têm um modelo um pouco mais de uma linha de RFP mesmo, de você apresentar uma proposta de implementação de um produto, né? Então, temos investido bastante tempo nisso, e isso especificamente é um assunto curioso, porque a gente usa muito o termo consenso nessa indústria, mas não há consenso de como os CBDCs vão ser desenvolvidos, né? Estes, sim, vão precisar de uma camada de interoperabilidade grande, e a gente não sabe se vai ser a ONU ou o Banco de Settlement Internacional, ou quem que vai arbitrar ou ajudar a fazer essa intermediação, porque eles estão indo para rumos diferentes, né? Isso tem uma discussão enorme, né? E está todo mundo olhando muito para dentro, né? Para resolver sistema de pagamentos internos, né? Com essas CBDCs. O BIS já tem acho que pelo menos uns 2 ou 3 papers dele falando exatamente isso. Galera, olha para dentro, mas pensa que você tem que olhar para fora também, né? Porque não vai desconectar do mundo. E acho que a Europa aqui vai ser um bom exemplo em relação a isso, né? Porque a Europa, por mais que seja tudo uma moeda só, são vários sistemas financeiros separados, né? O sistema financeiro de Portugal é diferente da Espanha, diferente da Alemanha, diferente da França. Então, no dia que você emite uma CBDC de euros, essa galera vai ter que se conversar aqui, né? Então, acho que pode sair daí talvez algum padrão em relação a isso, não sei, vamos ver. Olhando um pouquinho para frente, Roberto, o que vocês estão vendo aí como fundação e como Stellar, casos de uso, e o que a gente pode esperar da Stellar aí para frente? Acho que os principais projetos, pensando no curto, médio prazo, porque talvez mais no longo prazo a gente fale sobre contratos inteligentes e Layer 2, mas o que a gente já tem hoje em produção e que a gente está investindo tempo com parceiros é a parte que a gente tem chamado de Stellar Aid, ou Stellar Aid Assist, que é a possibilidade de usar a blockchain para auxiliar refugiados, países em crises, doações internacionais. Então, a gente já tem hoje em produção, junto com o pessoal da MoneyGram e com as Nações Unidas, né, com a UNHCR, que é o Alto Comissionado de Refugiados das Nações Unidas, pegadinha traduzir essas siglas, mas fazer remessa, por exemplo, para pessoas na Ucrânia ou, eventualmente, displaced para a Polônia, que precisem de ajuda de custo, né? Então, esse projeto já está em produção, onde a entidade internacional que
recebe os fundos e faz a doação, tem acesso a uma plataforma como se fosse um ERP, um SAP da Stellar, onde você faz o upload dos recebedores, que a ONU tem, as Nações Unidas têm a capacidade muito boa de controlar a KYC dos refugiados e garantir que são pessoas que mereçam receber esses recursos, né? E a gente consegue fazer com que praticamente em, acho que alguns minutos, né, esse USDC que está na Stellar saia da wallet da instituição internacional, chegue na MoneyGram na Ucrânia, o refugiado recebe uma SMS no celular, e a Ucrânia tem uma alta penetração de telefonia móvel, que nem o Brasil, ele baixa uma wallet, a gente está usando hoje a wallet da Stellar Vibrant, ele termina o KYC, automaticamente o USDC pinga na carteira dele, já aparece uma conversão para a Hryvnia, né, que é a moeda local, e ele pode sacar na MoneyGram nas lojas, tanto na Ucrânia quanto nos países em volta, como fazer depósito na conta, né, direto. Então, esse é um caso de uso que agrega muito valor e que a gente acha que tem muito potencial, tanto no mercado de varejo quanto no B2B, porque a última estimativa, que é até um pouco mind-blowing do Banco Mundial, eu escutei esse final de semana, é de que 400 bilhões de dólares vão ser investidos na Ucrânia para reconstrução. Só a parte de remoção de entulho vai ser 5 bi de dólares. Então, a gente tem Banco Mundial, fundos soberanos e outras agências de assistência já pensando como transferir esse dinheiro para a Ucrânia. E a grande vantagem da blockchain não é só o fato de ser rápido, né, e barato, porque às vezes a parte de ser barata, se você mandar um ticket muito grande, dilui esse custo, mas o fato de rastreabilidade, né? Também há um problema, né, de corrupção, e isso não é exclusividade do Brasil, quando a gente fala de grandes somas de dinheiro sendo alocada para questões humanitárias, e através do blockchain você tem a rastreabilidade, você sabe o momento que saiu da wallet da ONU, o momento que bateu na wallet da MoneyGram, o momento que quebrou nas wallets dos recebedores individuais, quando que eles sacaram, onde eles sacaram, e tudo isso é público, né? Vai estar na blockchain. Então, esse acho que é o nosso grande projeto do momento, né? A gente tem chamado ele de Stellar Aid, e a gente quer fazer um upgrade dele para Stellar Trace, que é esse projeto B2B de rastreabilidade de recursos de reconstrução, né? Que daí iriam para empreiteiras mesmo, né? Do ponto de vista de reconstrução. Boas, Marcos. Deixa eu explorar um pouquinho mais esse Stellar Aid da ONU, Roberto, porque eu entendo essa parte, ok, o dinheiro chegou na ONU, foi lá e chega lá na pessoa, lá na Ucrânia, no caso, que está precisando, vai na MoneyGram, faz o dinheiro local que ele tem lá. Para quem quer doar, esse negócio é aberto? Ou é um programa onde eu quero falar, achei legal, quero dar lá 5 euros, 5 dólares para esse programa. Como é que funciona isso? Ele é aberto, mas aí, honestamente, acho que não é exclusividade da ONU. Até quem eu acho que está mais forte em aceitar doação em cripto hoje é a Unicef. A Unicef tem um programa, tem toda uma linha de wallet, inclusive tem NFTs da Unicef para confirmar que você fez a doação. E o governo da Ucrânia tem uma iniciativa chamada U24, que é mantido até por um dos nossos parceiros, que é o Whitebit, que é uma exchange licenciada no leste europeu, que faz esse back-end do governo da Ucrânia para receber doação em cripto direto. Então, do ponto de vista de contribuir pool em cripto, existem várias alternativas. Eu até confesso que eu não sei se a UNHCR, o auto-refugiado, autocomissionado da ONU, está aceitando doações em cripto. Eu creio que sim, mas aí eu vou te dizer que hoje tem para todos os gostos. Eu acredito que até Greenpeace, Médicos Sem Fronteiras, eu acho que essas organizações todas devem estar recebendo em cripto. Direto lá. E esse caso de uso também, a gente falou de Ucrânia, que é o caso mais, talvez, extremo, né? Guerra, tudo, etc. Mas é um caso de remessas internacionais para, sei lá, para a África, que é o caso que a gente sempre usa também, né? Imagino que seja uma das coisas que também é quase plug and play, né? O mesmo que você está usando para a Ucrânia, você conseguiria colocar para alguém que quer transferir dinheiro para a África hoje, né? Não, sem dúvida. Tem um caso da África que eu não vou me alongar, mas é muito curioso. Um dos primeiros grandes projetos de remessa internacional a gente fez entre a Europa e a Nigéria. E aí houve a criação de uma stablecoin em euro e houve uma construção de uma stablecoin na moeda local na Nigéria. E a gente tinha a expectativa de que seria um fluxo de remessa pessoa física, de imigrantes da Europa que estariam mandando para suas famílias na Nigéria, que de fato começou assim. E de repente os volumes começaram a crescer muito e a gente descobriu que tinha empresas na Nigéria mandando dinheiro para suas sedes na Europa, inclusive uma grande cervejaria que tinha filial na Nigéria, mas que a sede era na Europa, e eles preferiram mandar através da Stellar do que usando parceiros bancários. Então,
de fato, esses bolsões que acabaram ficando um pouco para trás em algumas tecnologias, tem muito essa expressão do leapfrog, né? Ou seja, você acaba tendo até uma adoção mais rápida, porque se o cara tiver que tentar usar a tecnologia existente naquela região, é muito ruim, né? Você acaba não só tendo que recorrer a wire transfer, mas nem todos os bancos nesses países têm conexão ao SWIFT. Então, você vai ter que achar o banco certo, o banco certo não quer abrir uma conta para você, aí você vai ter que usar o teu banco para fazer uma conta com outro banco. Então, assim, é um processo bem desgastante. Então, sem dúvida, a África, e também é difícil generalizar a África, né? A gente tem um pouco mais da África meridional e o oeste da África, onde a gente tem visto mais tração, né? Mas eu confesso que a América Latina hoje acho que tem sido o nosso menino a galinha dos ovos de ouro, assim, né? No sentido de projetos que estão surgindo. Tem muita coisa surgindo na América Latina. Colômbia, Argentina, Venezuela. O Brasil tem seus ups and downs, mas assim, eu acho que agora com esse novo framework regulatório e com o Banco Central, a gente também tende a ver uma aceleração grande, mas aonde a gente tem vários parceiros com o framework regulatório e com wallets para permitir esse tipo de remessa, seja questões mais humanitárias, que no caso da América Latina seria quase que Cuba e Venezuela, mas a gente tem muito simplesmente corredores fortes, como a Guatemala e o México, por exemplo, são hoje top 5 corredores mundiais de remessa internacional. A gente está falando de dezenas de bilhões de dólares por ano. Então, ali a gente já tem o wallets hoje usando cripto, onde o cliente nem sabe que é cripto, né? Ele está fazendo uma remessa, pega um valor e aperta o next. Boa. Beto, você estava falando muito aí da parte de América Latina, Brasil, Cajus, falou aí desse corredor da Guatemala também, coisa. Como é que você está vendo esse desenvolvimento quando a gente olha assim, ok, a gente viu Ucrânia, refugiados, viu a África Meridional ali, que é um pouco mais difícil, a América Latina, que é o coisa, nos países mais desenvolvidos, assim, porque assim, a gente tem grande parte do dinheiro hoje entre Europa, Estados Unidos e talvez Japão, ali onde vai isso aí. Está tendo também desenvolvimento nisso, ou por enquanto está sendo testado nesses secundários para depois ver como é que vem? Eu acho que o difícil quando a gente tenta simplificar as coisas é a gente generalizar e não incorrer em grandes, sei lá, erros, assim, né? Porque hoje está muito difícil fazer uma abstração da posição dos países desenvolvidos. Então, vamos falar do G7, por exemplo. Se a gente olhar o G7, a abordagem regulatória desses países perante cripto está muito distinta, muito distinta. Você pegar Japão, China, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e União Europeia, Tá muito cada um para um diferente. lado, né? Até eu acho que já teve pior, mas hoje eu acho que quase que inevitavelmente a União Europeia e a China estão meio que dando as cartas do que eles querem fazer. A China, como era de esperar, um modelo mais centralizado, né, com CBDC que usa a tecnologia blockchain, mas os nós são a grande maioria hospedado por entidades Estado, controladas pelo governo, e a Europa, que está no modelo, como era de se imaginar, mais descentralizado, mas ainda fazendo o framework regulatório. Está esperado o guideline da MiCA para sair em abril, e até eu escutei de uma das Big Four de consultoria que deve ser em torno de 800 a 1.000 páginas, agora estava em Paris, para o Paris Blockchain Week, né? Mas dito isso, o cara tem que ter conteúdo para escrever 1.000 páginas, né? Então, isso quer dizer que há bastante reflexão sobre como isso vai funcionar. A Inglaterra ainda, eu acredito que está pensando mais os detalhes de como essas licenças vão se dar, e os Estados Unidos está confuso, né, para dizer o mínimo, do ponto de vista de os reguladores meio que batendo cabeça quem que vai querer ditar a regra, né, e sem falar que tem os reguladores estaduais e os reguladores federais. Então, nesse momento está muito difícil dizer o que vai acontecer, né. Eu acho que a Inglaterra tinha se posicionado como mais conservador e agora eu acredito que está começando a mudar a sua posição, talvez com o novo primeiro-ministro, e os Estados Unidos é meio que o oposto. A gente estava esperando uma posição, até pela natureza de inovação dos Estados Unidos, e eu não sei exatamente o que está gerando essa tensão aí, né, que agora vem já de 4, 5 diferentes entidades nos Estados Unidos. Então, o que eu posso dizer é que eu acho que a Europa está evoluindo bem,
O Reino Unido está dando sinais positivos, o Japão está dando sinais positivos, aprovou uma lei recentemente e vai regular essa lei, ao que tudo indica, no começo do segundo semestre, para uso de stablecoins. Mas no resto, as grandes economias ainda tá complicado tentar achar uma tendência, né? A Índia, por exemplo, já foi para a Suprema Corte 2 vezes, já baniu, voltou. Então, a gente está indo caso a caso. Como a gente opera, só para te dar meio que uma proxy de como a gente navega nesse, a gente opera país a país. A gente tem uma lista de países, a gente considera alto risco, alto potencial, baixo potencial, e é meio que um XY ali, né? Onde a gente se posiciona os países e atualiza os países nesse sentido, né? Então, não conseguimos ainda fazer uma abstração assim do Mais G7, né? geral, né? E mesmo dos países emergentes, assim, a Nigéria também deu um canetaço há 2 anos atrás, proibindo cripto, porque achou que isso ia ajudar do ponto de vista de câmbio, né, de valuation da Naira, e não adiantou, e meio que voltou atrás. Então, é meio caso a caso, né? Mas tem o teu papel nessa parte institucional, e aí o que eu vejo, né? A parte institucional do ano passado, principalmente, ganhou uma aceleração muito grande, né? Então, assim, eu vou pegar até um pouquinho mais largo. Quando eu entrei no mercado cripto lá 2015, 16, 17, você falava de cripto, ninguém nem queria te ouvir em banco, etc. Você falava de blockchain, o cara até às vezes te recebia, vamos dizer assim. Né? O que eu vejo durante 2021, 22, principalmente esse começo de 23 aqui, é que já está meio claro que a tecnologia está aí, vai vir, é uma coisa meio que inevitável, é ver como é que eu vou me posicionar. Né? Então, e os institucionais todos vão tentando achar o caminho deles. Né? Então, assim, primeiro eu queria ver se a tua visão também é essa, e depois também escutar um pouquinho de o que falta na tua visão para que isso realmente vire uma adoção mais em massa, ou seja, que eles entrem mesmo de cabeça nisso. Não, perfeito. Eu acho que essa adoção institucional, ela tem um ciclo, né? E esse ciclo, às vezes, é mais longo do que a gente gostaria, porque, sendo bem franco, vindo do mundo bancário, se a gente pensar a adoção de novas tecnologias há 20, 30 anos atrás, o framework de gestão de risco dos bancos era muito mais simples, né? Do ponto de vista de você avaliar uma nova tecnologia. Então, vamos avaliar a internet, tá? Então, tem que avaliar esses 5 critérios. Hoje em dia, a vida de banco também não é simples, né? Eles vão avaliar uma nova tecnologia, eles têm que responder para N departamentos sobre assessment de risco. É o pessoal de segurança da informação, o pessoal de infraestrutura, o pessoal de compliance, o pessoal de gestão de liquidez, de E com policies. várias Então, regulamentações em cada um desses, né? Externo, e né? não só regulações públicas, né? Tem muita iniciativa privada de best practice que obviamente o mercado gosta de saber que existe, mas que gera um overhead para inovação grande, né? Haja visto que a gente tem visto muito, e isso talvez responda a segunda parte da tua pergunta, os bancos estão inovando com entidades separadas, ou eles compram uma empresa, ou eles incorporam uma empresa separada, porque fazer isso dentro da infraestrutura da entidade número 1 tem um overhead absurdo. Então, eu acho que tem um pouco disso, né, de quando a gente compara a adoção de outras tecnologias no passado, que era mais fácil inovar, né, do ponto de vista institucional. Óbvio que tinha mais risco, mas é um trade-off que a gente nunca acho que vai achar um ponto de equilíbrio ideal. Mas eu acho que tem eu não vou dizer que saiu pela culatra, mas assim, o fato de que blockchain cresceu tão rápido do ponto de vista de soluções também complica a adoção, né? Porque você pega um mercado financeiro que agora não sabe bem o que testar primeiro, com qual entidade se associar, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que, obviamente, a gente gostaria de resolver esse problema dizendo, a Stellar é a melhor solução, você deveria falar conosco, mas eu acho que inevitavelmente vai vir através do amadurecimento desses protocolos e desses ecossistemas em casos de uso, e aí esses casos de uso atraírem a adoção das instituições financeiras. Então, quando a gente pensa CBDC e remessas internacionais, a gente quer crer que a Stellar é uma das melhores opções, e nesse sentido a gente já tem bancos e bancos centrais voluntariamente vindo falar com a Stellar, ou construindo por conta, né? Até o ABN AMRO, 2, 3 semanas atrás, anunciou que emitiu dívida privada na Stellar, e a gente só soube pelo comunicado de imprensa. A fundação nunca fez parte desse projeto. A primeira versão do CBDC da Ucrânia também
foi feito sem envolvimento da fundação, depois ele se envolveu. Então, acho que tem essa questão de conquistar, assim, top of mind, né, das pessoas pensarem. Então vai ser tricky esse balanço entre você conseguir testar algo que está tão no core dos bancos, né? Já visto que muitos deles ainda operam em mainframe, e a gente está falando aqui de uma tecnologia que vai mexer no core, não no nível de interface do usuário, a gente está falando em settlement, em transação. Então, ter esse framework de risco que está cada vez mais complexo, e a gente ter algum tipo de clareza de com quem fazer o quê, né? E que daí acaba que todo protocolo é parcial, né? Então, o ideal, e eu estou meio que pensando isso aqui em tempo real, né? Mas o ideal seria que a gente tivesse consultorias que, sabe, gozam de imparcialidade ou de uma reputação imparcial, de fazer uma vertical de expertise nisso, né? De entender, olha, a gente é neutro, a gente não tem capital de nenhum player one ou de nenhuma fundação, e a gente pode te ajudar a definir. Eu sei que elas já estão aí, né, fazendo isso, e eu falo com essas grandes consultorias, mas eu acho que tem um espaço grande para elas se desenvolverem, delas terem uma prateleira clara, dizer assim, ó, caso de uso de pagamento internacional, caso de uso de conta em moeda estrangeira, caso de uso de pagamento em território nacional, caso de uso de câmbio. Então, aqui a gente acha que a melhor solução é tal rede, tal wallet, que quer que seja, né? Eu acho que vai ser nesse caminho. Porque se a gente deixar todos os bancos testando por conta, que é um pouco o que está acontecendo agora, e com todos esses outros entraves que eu comentei contigo, é um ciclo lento, né? É um ciclo lento que a gente até não se sabe quanto tempo vai demorar. consolidar e chegar numa que vai... É um ciclo bastante lento. Eu acho que o único ponto que faz a gente acreditar que mesmo lento vai dar certo é um pouco daquela piada da democracia, né? Que é ruim, mas é o menos pior, né? No sentido de que a gente não vê uma alternativa supranacional de uma infraestrutura compartilhada, ou seja, a gente tem a internet no nível de dados, com um monte de problema, e quando a gente pensa uma camada acima da internet para transferência de valores, não é todo que o SWIFT é complicado até hoje, porque a gente não concorda, a gente não consegue botar grandes bancos para concordarem e tomar a iniciativa de fazer algo novo. Como o blockchain correu em paralelo, e quando eles se deram conta já estava, por exemplo, a gente tem 400 e poucos mil pontos de atendimento físicos na Stellar, 40 mil ATMs, com a MoneyGram tem mais de 300 mil agentes físicos que convertem dinheiro em token digital, né? Então, em algum momento, esse mercado olhou para o lado e falou, opa, alguém construiu uma estrada nova aqui, já está com, né, tantos postos de gasolina, tantos estacionamentos, talvez a gente deveria testar. E não há uma expectativa e um cenário de que eles reconstruam as próprias estradas, né? Assim, há quanto tempo o Swift está prometendo um sistema de tempo real, né? Então, eu acho que é isso que motiva, dentre as coisas que não motivam tanto. Sim. Mas olhando para frente agora em termos de novas tecnologias, quando a gente olha a parte de blockchain, tem ainda, sei lá, para pegar um prazo curto, esse primeiro trimestre, sendo muita discussão em ZK, né, Zero Knowledge e Account Abstraction. Account Abstraction já comentou um pouquinho, que a Stellar já até tem um negócio nesse sentido, né, como é que você vê esse desenvolvimento de ZK e quão fácil é a Stellar pegar essas tecnologias e colocar e plugar lá nela? Eu acho que a minha resposta não vai ser tão empolgante assim no seguinte sentido. Eu até fiz uma consulta rápida com o pessoal sobre esse assunto recentemente. O entendimento da Stellar, da área de engenharia, é que são tecnologias promissoras, a gente não vê nenhuma falha substancial nela para ela agregar valor do ecossistema, mas a gente nem tem planos de desenvolver através da nossa equipe. A ideia é através de parceiros. Então, a gente tem hoje, junto com os parceiros de Layer 2, Bridges, ZK é meio que uma subimplementação disso, e eu até posso eventualmente te informar pós-conversa aqui quem são os parceiros que estão construindo isso, mas nosso entendimento, sendo bem franco, é que a gente não tem uma dor latejante para usar isso na Stellar. Assim, eu acho que se for para a gente focar em pontos hoje de que a Stellar precisa evoluir, a gente está falando muito na questão de liquidez, né, de trazer mais players institucionais para proverem liquidez nessas várias modalidades de settlement, e a parte de capilaridade, que a gente está trabalhando bastante, mas ter wallets de primeira linha conectados à Stellar para que a jornada do usuário final seja mais amigável. Essas questões de escalabilidade e ZK, assim, não...
a gente não chegou num ponto que isso seja uma dor para a gente. Então, esse é o contexto. O que eu até fiquei feliz de ouvir de quando eu perguntei alguns dias atrás, é saber que tem projetos grandes que a Fundação está ajudando a desenvolver nesse sentido. E a gente quer fomentar a competição, então a gente tem mais de um player fazendo isso na Stellar. E eu acho que é interessante ter esse ambiente aberto exatamente isso, né? Você certamente não vão ter capacidade de fazer tudo como fundação, não dá, é impossível, né? Então, assim, é bom ter esse ambiente aberto, porque, ó, você prioriza aqui, mas, cara, tem isso aqui que pode ser legal, mas vai A, B, C, D ali, vão fazendo e vão tocando, de repente a fundação, ó, agora virou foco, vai para lá e ajuda. Então, assim, acho que tem toda essa discussão de ambiente aberto, de open innovation aí, que eu acho um ambiente espetacular para que a gente construa sempre coisas melhores, né? Agora, passando do tempo aqui, cara, e muito, acho que foi uma das conversas mais longas que eu tive, estava super interessante, a gente acabou esticando, mas eu queria que você deixasse agora uma mensagem final e onde o pessoal te encontra aí para continuar essa conversa. Não, perfeito. Acho que mensagem final, na linha do que a gente vem falando, é de que eu acho que a gente está num nível de maturidade dessa indústria e da Stellar para que, né, instituições reguladas, instituições grandes, experimentem o que é a tecnologia, né, entendam a diferença entre fazer uma operação internacional em 5 segundos, 10 segundos versus o processo que é hoje. E a Stellar e também outros na indústria, no meu entendimento, estão prontos para ajudar essas instituições, né? Falar comigo é simples, até não vejo problema em divulgar meu e-mail aqui, é roberto@stellar.org, e no LinkedIn também. E acho que um ponto legal, dado que esse podcast aqui, essa entrevista tende a ser veiculada mais no Brasil, é o como o Brasil tem uma reputação forte internacionalmente nesse sentido, né? Eu acho que hoje, e vem sendo um assunto delicado falar de Banco Central no Brasil, dado esses atritos com a taxa de juros, mas isso posto de lado, o Banco Central vem com uma agenda de inovação muito positiva. O Pix é relativamente assim endeusado em outros países que não têm sistemas de pagamento instantâneo, né? E agora a gente tem o Real Digital com roadmap claro. Então acho que a gente está num país com muito talento, com iniciativa pública e privada para inovar. Então acho que a gente precisa de fato desses grandes players que de certa forma meio que controlam o sistema financeiro nacional que experimentem e eventualmente ofereçam produtos para os seus clientes na linha de né, se alavancado que tem em blockchain, e eu vou estar mais do que feliz em ajudar. Tá ótimo. Roberto, obrigadão aí por toda, sei lá, contribuição que você fez, que é uma aula em termos de muita coisa. Adorei a conversa, foi muito legal. Sucesso e vamos construir esse mundo junto novo aí. Vamos sim, Gustavo. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado. Para você que nos viu, não esquece de deixar aquele like, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto, se inscrever no canal. Vamos fazer esse mundo novo aí juntos. Uma iniciativa bem legal de uma blockchain que já está aí há um tempo e está ajudando muita gente, né? Então, você viu a quantidade de pontos de venda que ele falou ali que você tem contato, né? Uma das coisas de blockchain que uma vez, acho que não lembro se foi alguém que eu entrevistei ou se alguma conversa aqui que falou que a grande dificuldade que você tem no mundo hoje em transferência de dinheiro é que você tem que conectar um posto de gasolina não sei aonde com um posto de gasolina no outro lugar, né? E você tem um monte de banco intermediário no meio. Como é que você conecta esses dois postos de gasolina? Né? Então, assim, blockchain ajuda nisso. A Stellar é uma das que está fazendo um bom papel nisso daí, está ajudando muito esses dois postos de gasolina a se conectar e o dinheiro ir de um para o outro. Tá bom? Isso aí. Obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.